chegou a Brindisi e de lá foi a Roma, onde Antônio foi o primeiro a quem se dirigiu, por causa do afeto que tivera por Antípatro, seu pai. Contou-lhe todas as suas desgraças, disse-lhe que fora obrigado a deixar as pessoas que lhe eram mais caras no castelo onde estavam cercados, e o rigor do inverno e os perigos do mar não puderam impedi-lo de embarcar, para vir pedir-lhe auxílio. Antônio, comovido com esta mudança da sorte, pela estima em que tinha um mérito de Herodes, pela lembrança da amizade que prometera a seu pai, principalmente pelo ódio contra Antígono, que considerava um sedicioso inimigo dos romanos, resolveu constituir Herodes rei dos judeus, como outrora o havia constituído tetrarca, e julgou que lhe era tanto mais fácil fazê-lo, quanto não duvidava de que Augusto tê-lo-ia feito de mais boa vontade ainda do que ele, porque ouvia frequentemente falar dos serviços prestados por Antípatro e César no Egito, da maneira como havia recebido em sua casa, do afeto que lhe havia dedicado e da estima particular que fazia do mérito e da coragem de Herodes. Assim, mandou reunir o Senado, em que Messala e ele falaram na presença de Herodes, dos serviços prestados, com tanto afeto ao povo romano por Antípatro, seu pai e por ele, e que Antígono, ao contrário, não somente fora sempre um inimigo declarado deles, mas tinha demonstrado tal desprezo pelos romanos, que recebera a coroa das mãos dos partos. Esse discurso o irritou o Senado contra Antígono, e Antônio acrescentou que, na guerra que se travaria contra os partos, seria sem dúvida muito vantajoso constituir Herodes rei da Judéia. Todos aceitaram essa proposta e, ao sair do Senado, Antônio e Augusto puseram Herodes no meio deles. Os cônsules e os outros magistrados caminhavam diante deles, e foram oferecer sacrifícios, e puseram no Capitólio o decreto do Senado. Antônio deu em seguida um banquete ao novo príncipe. Capítulo 12. Antígono cerca a fortaleza de Massada. Herodes, em seu retorno de Roma, faz levantar o cerco e sitia inutilmente Jerusalém. Derrota num combate um grande número de ladrões. Ardil de que se serve para obrigar os que se haviam retirado nas cavernas. Vai com algumas tropas procurar Antônio, que fazia guerra aos partos. Este registro também se encontra no livro 14, capítulos 26 e 27, Antiguidades Judaicas, parte 1, 59. Enquanto estas coisas se passavam em Roma, Antígono sitiava a fortaleza de Massada. Osé, irmão de Herodes, a defendia. Estava ela bem provida de todas as coisas. Só faltava água. Como ele sabia que Malci, rei dos árabes, estava arrependido de ter dado motivo a Herodes de ficar mal satisfeito com ele, deliberou, nessa ocasião, sair da noite com 200 homens, para ir procurá-lo. Caiu naquela mesma noite tão grande chuva, que as cisternas se encheram. Assim, não somente pensou em se defender, mas fazia arremetidas contra os que a sitiavam, quer em pleno dia quer durante a noite, e matava sempre um grande número de homens, o que não impedia que, às vezes, também se retirasse com algumas perdas. 60. Nesse mesmo tempo, Ventídio, mandado com o exército romano para expulsar os partos da Síria, entrou na Judéia com o pretexto de ajudar a José, mas, na verdade, para obter dinheiro de Antígono. Depois de se ter aproximado de Jerusalém e de se ter enriquecido, retirou-se com a maior parte de seu exército para ir acalmar a agitação que surgira em algumas cidades, pelas incursões dos partos. Mas ele deixou Silom com algumas tropas, não querendo levá-las todas, para mostrar que seu único interesse o havia levado a vir. 61. Seu afastamento fez Antígono crer que poderia ainda receber auxílio dos partos. Com essa esperança, subornou Solon com dinheiro, a fim de não tê-lo como inimigo. No entanto, Herodes voltara de Roma. Desembarcou em Ptolemaida, onde reuniu grande quantidade de tropas, de sua nação e estrangeiras, que ele tomou a pagamento, tornando-se ainda mais forte com a ajuda de Silom e Ventídio, ao qual Gélio, mandado por Antônio, persuadiu que o pusesse de posse do reino. Entrou na Galiléia para marchar contra Antígono. Suas forças aumentavam sempre, à medida que ele avançava, e quase toda a Galiléia abraçou o seu partido. A primeira coisa que resolveu fazer foi levantar o cerco de Massada para libertar seus parentes que lá estavam encerrados, mas era preciso antes tomar Jope, a fim de não deixar aquela praça para trás, quando marchasse para Jerusalém.
Silon tomou essa ocasião para se retirar, e os judeus, do partido de Antígono, perseguiram-no. Herodes, embora tivesse poucos soldados, combateu, derrotou e salvou Silon, que já não lhes podia resistir. Ele tomou, em seguida, Jope e avançou rapidamente para Massada, e seu exército fortificava-se cada vez mais, porque os do país reuniram-se a ele, uns pela estima que tinha do seu valor, outros, pela gratidão dos favores que lhe deviam e a maior parte, pela esperança dos benefícios que esperavam. Ele assim reuniu um grande exército e Antígono tirou pouca vantagem das emboscadas que lhe preparou no caminho. Dessa forma, não encontrou grande dificuldade em fazer levantar o cerco de Massada. Depois de ter tomado em seguida o castelo de Ressa, marchou para Jerusalém, seguido pelas tropas de Silon e por vários habitantes daquela grande cidade, que temiam seu poder. Sitiou-a do lado do ocidente e os que a defendiam atiraram grande número de flechas e fizeram várias incursões contra as suas tropas. Começou por fazer publicar por um arauto, que tinha vindo somente para cuidar do bem da cidade, que esquecia as ofensas que seus maiores inimigos lhe haviam feito e que não excetuava a ninguém naquela anistia. Antígono, ao contrário, temendo que os seus se deixassem persuadir, fazia tudo o que podia para impedi-los de escutar o que o arauto dizia e lhes ordenou, por fim, que repelissem os inimigos. Depois dessa ordem, atiraram-lhes tantas flechas e lançaram-lhes tantos dardos, do alto das torres, que os obrigaram a se retirar. Viu-se então claramente que Silon se havia deixado subornar, pois ele fez que vários dos seus soldados começassem a clamar que lhes dessem víveres, dinheiro e quartéis de inverno, porque Antígono tinha feito estragos pelos campos. Silon mesmo queria retirar-se e para isso exortava aos demais. Herodes, vendo-se assim prestes a ser abandonado, rogou, não somente aos oficiais das tropas romanas, mas aos soldados, que não o deixassem daquele modo. Disse-lhes que fora enviado por Antônio, por Augusto e pelo Senado para ajudá-los, e que só lhes pedia um dia, para providenciar a respeito dos víveres, que nada mais lhes haveria de faltar. Essa promessa foi cumprida. Ele mesmo providenciou e mandou vir grande abundância do necessário, e assim tirou a Silon todo o pretexto de se queixar. Mandou também aos de Samaria, que se haviam posto sob sua proteção, que trouxessem trigo, vinho, óleo e gado a Jerusalém. Apenas Antígono soube disso, mandou tropas ocuparem as passagens das montanhas e fazerem emboscadas aos que traziam essas provisões. Herodes, que por seu lado de nada se descuidava, tomou 5 cohortes dos romanos, 5 de judeus, alguns soldados estrangeiros, um pouco de cavalaria e foi a Jericó. Encontrou a cidade abandonada. 500 de seus habitantes tinham fugido com suas famílias para as montanhas. Mandou prendê-los, mas depois os deixou em liberdade. Os romanos encontraram a cidade repleta de toda espécie de bens e a saquearam. Herodes deixou lá uma guarnição, deu quartéis de inverno às tropas romanas na Idumeia, na Galileia e em Samaria, e Antígono obteve de Silon, como recompensa dos presentes que ele lhe havia concedido, mandar uma parte de suas tropas a Lida, a fim de conquistar, por esse meio, as boas graças de Antônio. Assim os romanos viviam em grande paz e em grande abundância. 62. No entanto, Herodes, que não queria ficar ocioso, mandou José, seu irmão, à Judeia, com 400 cavaleiros e 2.000 soldados de infantaria. Foi a Samaria, onde deixou sua mãe e os parentes que tinha retirado de Massada. Passou depois a Galileia, para tomar algumas praças, onde Antígono tinha estabelecido guarnições, e chegou a Séforis durante uma forte nevada. Os que a defendiam para Antígono haviam fugido, e ele encontrou tanta quantidade de víveres, que suas tropas tiveram oportunidade de se refazer e descansar depois de tão longa caminhada. A princípio, deliberou livrar a província daquele grande número de ladrões que se retiravam para as cavernas e que não perturbavam menos o país com suas roubalheiras e agitações do que a guerra. Mandou na frente, a Arbela, um corpo de cavalaria com 3 cohortes e, 40 dias depois, para lá se dirigiu com o restante das tropas.